Amém. Queria desde já dar o bom dia aos irmãos, esse domingo maravilhoso, fresquinho. E agradecer por esse momento que estamos em comunhão, graças a Deus. Estamos aqui reunidos, alguns irmãos não vieram, têm os seus motivos, e queremos estar orando pelos nossos irmãos, por aqueles que estão viajando, e pelos nossos irmãos que nos acompanham, pelas redes sociais, em outros países. Então, que nós possamos ter esse domingo de manhã, aqui um culto para adorarmos ao Senhor, e aproveitar nessa comunhão com os irmãos. Eu queria pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 26, do verso 31 ao 35. Colocamos aí o tema aí, caminhando com Cristo. E acabamos de louvar, esse louvor maravilhoso que nós entoamos, que nós temos que nos entregar a Ele, E assim que nós fizemos, cada um de nós, quando ouvimos as boas novas, do nosso Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ele para caminhar junto com Ele. E vamos fazer essa leitura, Mateus, capítulo 26, do verso 31 ao 35, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que esta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por cada irmão que está aqui presente, aqueles que não puderam vir, Senhor. O Senhor abençoe a cada um membro dessa igreja e aqueles que estão, Senhor Deus, acompanhando pelas redes sociais. Que o Senhor possa estar na direção desse culto, na direção dessa mensagem, e fale aos nossos corações, Pai, que possamos estar com o coração aberto para aprender mais de Ti nessa manhã. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi esse tema, caminhando com Cristo, porque essa mensagem, esse texto que nós acabamos de ler, que fala de Pedro, que quando Jesus fala que ele seria preso e eles iriam se dispersar, iriam escandalizar nele, por ele. Outra tradição seria escandalizar, abandonar, Então, Pedro, com a sua... Era um homem que nós conhecemos na mensagem dos evangelhos. Era um homem que, às vezes, tinha uma resposta sempre confiante, mas muitas vezes também tinha umas respostas, às vezes, meia que não compatia com ele. E nesse texto, Pedro diz: Olha, Senhor, se todos te abandonarem, eu, mesmo que tiver que morrer, irei morrer por ti.
Então, nesse texto, né, nós vemos Pedro dando essa resposta ao Senhor, né, no versículo 25, né, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Né? E muitas vezes nós lemos na Sagrada Escritura e deparamos com esses textos, essas mensagens bíblicas, e vemos que grandes homens de Deus, assim como Pedro e outros apóstolos, tiveram seus momentos também, né, de fraquezas, de indecisões, e às vezes nós animamos com isso, porque sabemos que Deus, assim como Deus, né, agiu com eles, né, tratou com eles, Deus também faz assim conosco. Né? Somos falhos nas nossas decisões às vezes, somos às vezes inconstantes nas nossas atitudes, e às vezes também, como esses homens de Deus falharam, nós também falhamos no nosso dia a dia. E vendo esses homens, né, nessas passagens bíblicas, nós nos alegramos, porque também somos imperfeitos, mas Jesus, né, trata conosco. Pedro, nós vamos estar falando sobre Pedro nessa mensagem. Eu estou aqui meio que com um texto aqui apontado, irmãos. Eu sou meio, às vezes, não consigo seguir muito bem aqui o que eu aponto. Então, uma vez se eu baralhar aqui um pouquinho, os irmãos me perdoem, né, que a gente, às vezes, se embaralha aqui um pouquinho. Mas nós vemos, né, Pedro, né, o apóstolo de Jesus, né, todos sabemos aí a história bíblica dos evangelhos. Né, em Mateus, nós vemos, né, a mensagem que Jesus está passando pela praia, olha para Pedro, um pescador, no seu barco, chama ele, né, diz, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens, né? E a Bíblia diz que Pedro largou o seu barco, largou a sua rede, né, a sua profissão, o seu ganha-pão, e foi seguir a Cristo, imediatamente. Mas quando lemos no Evangelho de João, né, dá mais um detalhe mais apurado para nós, né, e vemos que Pedro já tivera um encontro com Jesus antes desse chamado. Né, no Evangelho de João, capítulo 1 e 2, nós vamos ver que João Batista, né, está com os seus discípulos, e quando ele vê Jesus passando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João Batista começam a seguir a Jesus, e Jesus pergunta o que eles estão querendo, eles falam que querem estar com ele, e a Bíblia diz que eles ficaram um dia inteiro com Jesus, né? E um desses dois discípulos é André, irmão de Pedro. Então, quando termina esse dia com Jesus, André corre, chama Simão, Pedro, né? E diz, olha, encontramos o Messias. Porque eles estavam à espera, assim como nós, né, estamos à espera da vinda de Cristo, porque temos essa esperança, essa promessa de Cristo que ele virá para buscar, né, a sua igreja. Eles também tinham as profecias, queria vir o Messias, né, o Cristo de Deus, para salvar, né, a humanidade. Então, quando ele fala, encontramos o Messias, Pedro corre até Jesus, tem esse encontro com Jesus. Aí lá depois, em Mateus, nessa passagem, é que a gente consegue entender, né? Então, Pedro já tinha esse encontro, já teve esse encontro com Jesus, e nesse momento em que Jesus passa, chama Pedro. Olha, Pedro, siga-me. E Pedro atende o chamado e segue a Jesus. Né? Assim como nós, todos aqui, que estamos aqui, né? Ouvimos um dia o Evangelho de Jesus, as boas novas, né? E decidimos, né, seguir a Cristo. E dessa passagem que nós acabamos de ler, eu quero falar sobre 2 pontos, né, aqui para a mensagem de hoje. O primeiro ponto é a fase em que Pedro
teve a fase negativa de Pedro. Na sexta-feira nós estudamos aqui também e falamos também sobre Pedro, né? As atitudes que ele tinha, as características de Pedro, né? Era um homem às vezes explosivo, era às vezes um homem inconstante, fazia as suas atitudes às vezes sem pensar. E nesse texto, né? E nessa pregação de hoje nós queremos falar sobre 2 pontos: a fase negativa de Pedro e depois a parte em que ele tem o seu recomeço, né? Onde Jesus, né, trata com ele e ele tem a sua oportunidade novamente de recomeçar a sua caminhada com Cristo. E eu peço aos irmãos, abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 22. O verso 55 em diante. Vamos ler o 54 também. Que diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse o olho nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Até aí, irmãos. Veja, o mesmo Pedro, né, que falou aquela declaração, né, para Jesus, que se todos o abandonassem, ele não o abandonaria, estava disposto a ir à prisão e à morte por Cristo, né? É o mesmo Pedro que andou sobre as águas, é o mesmo Pedro que andou com Jesus e viu milagres, né, acontecer. É o mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado, né, quando foram prender a Jesus, e agora ele está negando, né, ao seu mestre. Ele está ali com medo e nega, né, que conhece a Jesus, que é um seguidor de Cristo. Ele nega diante das pessoas que não o conhece. E às vezes nós, né, em algumas oportunidades, ou às vezes com medo ou com vergonha também, às vezes nas nossas atitudes, nas nossas palavras, também fazemos às vezes igual Pedro, né? Negamos, né? Às vezes o medo, às vezes a vergonha, talvez, de falar para a pessoa, né? Então, às vezes, tomamos alguma atitude, né, dessa mesma forma que Pedro tomou, né? Pedro, um homem valente, capaz de cortar a orelha de uma pessoa para defender Cristo, agora está, né, negando, está dizendo que não conhece, que não é um seguidor de Cristo e que não estava com ele. E às vezes nós, irmãos, nós oramos, né, em nome de Jesus, nós cantamos louvores a Ele, nós oramos em nome dEle, e mesmo assim, né, nós, às vezes, todas essas
essas coisas que fazemos, às vezes não é suficiente para nós não negarmos, né? Assim como Pedro andava com Jesus, teve todos esses encontros, né? Não foi o suficiente para ele, né, ter essa coragem de não ter negado, né? Mas, como para Pedro, né, teve o recomeço, para nós também, né, temos sempre o recomeço. O apóstolo João, né, ele diz: olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado no céu, né? Então, nós arrependemos, né, temos, né, aí novamente, né, o perdão, né, de Cristo, e essa esperança que nós temos, porque somos falhos, às vezes, nas nossas decisões, somos inconstantes, mas temos aí essa esperança, assim como Pedro teve esse recomeço. Vamos abrir no livro, no Evangelho de João, no capítulo 22. Irmão, desculpa. João 21. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. O versículo 3, vou ler novamente aqui. Pedro diz: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Esse texto que nós vamos estar falando aqui, depois vamos ler mais para frente, vamos falar do recomeço de Pedro. Pedro,
como nós já falamos, ele teve o encontro com Cristo na praia, Cristo chamou, ele seguiu a Cristo, depois negou a Cristo, Jesus foi morto, ressuscitou, mas os discípulos ficaram tristes, ficaram confusos, e Pedro, nessa tristeza dele, o que ele diz? Vou pescar, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Então, toma uma decisão de voltar a fazer aquilo, né, que fazia antes de ter recebido o chamado de Cristo. Muitas vezes nós, né, aceitamos aí o chamado de Cristo, estamos firmes, mas às vezes um vacilo, uma fraqueza, e às vezes pessoas querem voltar a fazer aquilo que faziam antes. É o que Pedro, né, quis fazer. E com ele os outros discípulos também foram. E a Bíblia diz que eles foram pescar, passaram a noite e não pescaram nada. Imagina a frustração, né, de um profissional da pescaria, sair com o seu barco, sua frota, e passar a noite toda e nenhum peixinho pegar. Às vezes a gente vamos à praia, jogamos um anzol, pegamos um peixinho e ficamos todos felizes. Agora imagina um profissional jogar suas redes, lançar suas redes, puxar os seus barcos e passar a noite toda e não pegar nenhum peixinho. Às vezes Jesus deixa, né, a gente, às vezes, andar um pouco para mostrar que sem Jesus, né, nós não conseguimos nada. Sem Jesus nós não conseguimos pescar. O nosso sustento, né, é Jesus Cristo, o nosso alvo é Cristo. Então, os discípulos foram, não pegaram nada. Jesus ainda pergunta, pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Né? Para quebrar aquele orgulho deles, né? E eles disseram, não pegamos nada. Então Jesus diz, olha, lance a rede, né, do outro lado. Lance a rede. Então, ao lançar, ao atender, né, ali a ordem de Cristo, né, a rede veio cheia de peixe, que eles não conseguiam puxar sequer a rede para dentro do barco. E Pedro, né, ao ver que era Jesus, se lança ao mar com vergonha, mas na hora de tirar os peixes da água, né, teve que ser Simão Pedro. O versículo 11 diz, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Os outros discípulos não conseguiram arrastar a rede, mas a Bíblia diz que Pedro conseguiu. Porque muitas vezes nós mesmos temos que sair desse caminho que nós andamos, né? Às vezes estamos fora do caminho, tentando voltar a fazer as práticas que fazíamos antes, e não adianta outras pessoas querer fazer por nós. Temos que ser nós a tomar a atitude, né, de voltar e pegar na rede, e tirar, né, a rede, os peixes, porque ali era um tratamento, né, de Jesus com Pedro. Então Pedro vai, tira a rede, Jesus, né, dá a comida, né, dá a palavra. Então, os versículos seguintes diz assim, do capítulo 21 de João, do 15 em diante, diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas. Irmãos, quando eu estava estudando e quando a gente chega nesse texto, a gente imaginamos quando a gente era pequeno, né? Quando a gente fazia alguma coisa de errado, a gente sabia que a mãe já estava sabendo, né? A coça era garantida, né? E quando a mãe chegava e chamava, né? G. Anderson Maziolo, já sabia que ia levar umas boas chicotadas, né? Eu imagino agora Pedro, né? Pedro está ali, negou Jesus, Jesus já tinha falado para ele que ele ia negar Jesus, e ele disse que não, que até morreria por ele, mas agora ele negou, né? Estava ali triste com aquilo, e agora ele vê que é o mestre, que é o Messias, e o Messias chega agora para ele e diz, ó, Simão Pedro,
Imagina o coração dela, como é que ficou, né? Tic, 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 tic. Ah, ele vai me dar um bom sermão aqui, que eu, né? Mas Jesus, né, chama ele e diz assim: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele tinha dito, né? Olha, se esses aí te abandonar, eu não te abandono. E agora Jesus chega para ele e diz: olha, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou, né? 3 vezes Jesus perguntou se ele o amava. E aqui no português está: tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Mas quando eu estava lendo um livro uma certa vez sobre esse texto, e no hebraico, no original em que está escrito esse texto, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E no grego está dizendo assim: agapás-me, no que significa o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor de Cristo. E Pedro responde ao Senhor, em vez de responder o amor ágape, ele responde filosê, que quer dizer: eu tenho um sentimento por ti. E é por isso que ele se entristece a terceira vez, porque aí na segunda vez Jesus também pergunta novamente para ele: Pedro, tu me ama com amor ágape? E Pedro responde: Senhor, eu tenho um sentimento por ti. E na terceira vez Jesus já não diz: se Pedro, tu me ama. Ele diz: Pedro, tu tem um sentimento por mim? Tu tem uma afinidade por mim? E Pedro diz: Senhor, eu tenho uma afinidade por ti. E nesse momento, né, Pedro, ele tem esse recomeço. Ele reconhece que aquele amor que ele achava que tinha verdadeiramente antes, né, desse encontro com Cristo, né, ele não tinha. Porque não foi capaz dali, diante das pessoas, né, diante dos outras pessoas ali na beira da fogueira, né, não negar a Cristo. Ele negou, teve medo, e agora Cristo, né, diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Tu é o meu apóstolo, tu vai ser o líder da igreja. E a partir daí, nós vemos Pedro sendo mudado, sendo um homem corajoso. Todas aquelas atitudes medrosas que ele tinha, agora, depois disso, no livro de Atos, nós vamos ver um Pedro corajoso. Se ele negou diante de uma mulher que era um cristão, agora no livro de Atos nós vamos ver Pedro dando o seu testemunho diante das pessoas, diante das maiores autoridades de Israel. Nós vamos ver Pedro sendo ali um valente, sendo açoitado e não negando a Cristo. Se nós vimos Pedro só junto com Cristo, vendo os milagres, no livro de Atos nós vemos Pedro, né, subindo, né, ao templo, e diante de um paralítico, de um coxo, ele diz: olha, em nome de Jesus, né, levanta-te e anda. E o milagre, em nome de Jesus, foi realizado. Então, há sempre um recomeço, há sempre uma esperança, e essa esperança, né, para nós é Jesus Cristo. E assim como Cristo, né, agiu com Pedro, né, ele age com cada um de nós.
Por mais que nós falhamos, por mais que somos imperfeitos, né, mas Cristo está sempre querendo, né, está dando, né, para nós essa segunda chance. Então, não é Pedro que foi até Cristo, mas Cristo que foi, né, até Pedro para dar esse recomeço para ele. E que possamos estar tirando, né, dessa mensagem de hoje, né, lições para as nossas vidas, né? Que às vezes com atitudes, com pensamentos, com o nosso coração entristecido, às vezes tiramos, né, a nossa visão do alvo, que é Jesus Cristo. Às vezes nos entristece com algum irmão, nos entristecemos com alguma atitude e às vezes deixamos, né, de estar focado, né, em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, né, e que possamos estar aí firme em Cristo Jesus. E que fica aí essa mensagem para os irmãos, para a igreja, que possamos estar sempre com o coração aberto para ouvir, né, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu passo a orar e encerrar. Então tá bom. Então vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando e assim fica encerrado, né, o culto de hoje. E parece que vai ter ali um cafezinho também ali atrás, né, irmã? Então, depois todo mundo também vamos estar, né, fazendo ali um cafezinho, para tomar um cafezinho e estar em comunhão, né, com os irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, mais uma vez agradecer, ó Deus, por esse momento, ó Pai. Queremos agradecer por estarmos em comunhão com os irmãos. Queremos agradecer pelos irmãos, ó Pai, que não vieram hoje, pelos alguns com problema de saúde. O Senhor, Deus, sabe todas as coisas. E que o Senhor possa estar, Pai, entrando com providência para cada irmão que está necessitando de Ti, ó Deus. Esteja, Senhor Deus, abençoando nossos irmãos que estão em viagem, que estão no Brasil, o pastor Marcos, a Raquel, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo em segurança, né, na semana que vem eles vão estar de retorno. Esteja, Senhor Deus, abençoando cada irmão que vão acompanhar esse culto através das redes sociais, que o Senhor possa estar colocando a Tua palavra no nosso coração, ó Deus. Esteja sempre falando conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.